De volta aqui no programa Além da Notícia, o tema hoje é assédio moral. Nós estamos conversando com a ministra do Tribunal Superior do Trabalho, a ministra Maria de Assis Calcin. Prazer recebê-la aqui, ministra. Ministra, deixa eu tocar no assédio, que é daqueles que talvez as pessoas mais tenham contato pela mídia. O assédio entre um chefe, por exemplo, e uma subordinada do sexo oposto. Um assédio que pode acontecer de forma sutil, que pode acontecer a portas fechadas. É um dos casos mais recorrentes? Não, o caso, aí talvez o assédio mais sutil que existe é o assédio sexual. Esse é que é bem difícil de você ter provas concretas do assédio sexual, porque, como você está falando, ele acontece não à vista de todos, né? O assédio moral, na verdade, ele é mais fácil de ser provado, porque você tem colegas de trabalho que veem o chefe exercendo com atitudes perniciosas em relação ao empregado, mas, na verdade, se o empregado sofre um assédio moral, a primeira coisa que ele deve fazer, se ele trabalha numa empresa que tem um departamento de pessoal, é ir ao departamento de pessoal para registrar a sua queixa, para dizer que ele está sendo assediado moralmente por fulano, beltrano, cicrano. Normalmente, como esse tema já é muito conhecido, todas as empresas já têm mecanismos de apurar a existência ou não desse assédio moral. A maioria delas tem. Caso a empresa não tenha, ele pode provar em juízo por testemunhas, né? Ele pode, hoje em dia também, se usa tanto o celular para gravar alguma coisa ou para ver o que está acontecendo, né? Nem sempre essas provas são admitidas, mas há casos em que ela poderá ser admitida, né? Mas normalmente as empresas têm esse protocolo, que você pode ir ao departamento de pessoal e a empresa, inclusive, descobrindo que um chefe, à sua revelia, está assediando moralmente o empregado, essa empresa pode até demitir o assediador por justa causa. Isso é uma das formas que a empresa tem de combater o assédio moral, é demitindo a pessoa que o pratica, né, devidamente comprovado, por justa causa. O que não pode é a empresa se omitir quando ela toma conhecimento de uma situação como essa. O assédio moral ele pode ser entendido também, por exemplo, empregados que não se relacionam bem e um faz de tudo para que o outro seja mandado embora ou seja prejudicado. Mas com toda certeza, essa é uma das formas que acontece também de assédio moral. Às vezes acontece do empregador não estar satisfeito com o trabalho do empregado e começa a assediá-lo moralmente até não lhe dando nada para fazer. Então também isso é uma espécie. É claro que é assédio moral, pois o empregado está ali para trabalhar. É uma humilhação para ele se ele vai todo dia para o trabalho e chega lá e não tem nada para fazer. Essa é uma forma de assédio moral, desde que o objetivo disso seja prejudicar o empregado. Você pode, de repente, ter um empregado que ainda não sabe o que vai fazer durante uns 2, 3 dias, porque estão vendo onde ele vai se encaixar melhor. Não é isso que vai caracterizar o assédio moral. Mas se ele vai todo dia para o trabalho, chega lá, ninguém conversa com ele, é uma omissão, né? Até o silêncio pode caracterizar. Você não cumprimenta aquele empregado, você não dá trabalho a ele, né? Ele não é convidado para as festinhas do grupo. Eu já tive um caso, por exemplo, em que o empregado ele jamais participava das festinhas da empresa, todos ganhavam presente do Dia dos Pais, ele jamais recebeu um presente do Dia dos Pais, os empregados podiam se ausentar da sala para ir no fumódromo, ele não podia. Doutora, né? Então, são várias as situações que acontecem. A senhora está nos trazendo aqui coisas que me fazem pensar o seguinte: o tratamento deve ser igual sempre, em todas as circunstâncias, é isso, para não caracterizar um assédio moral? Olha, o respeito à pessoa na sua diversidade, porque ninguém é igual a todo mundo,
O respeito à pessoa tem que ser sempre o primado do direito ao trabalho. Tá. Quem é sujeito do direito ao trabalho, da relação do trabalho, é o homem. Mas deixa eu retornar aqui agora. Isso pode preocupar os empregadores, não é? Porque atitudes assim tão pequenas e tão desiguais... Reiteradas vezes, né? Deixa eu até usar... E tão pequenamente desiguais podem caracterizar se repetidas. No caso agora, me diga, por favor, e quais são os direitos do empregador? O que ele pode exigir, o que ele não pode exigir do seu trabalhador? Não, o empregador tem todo o direito de exigir que o empregado trabalhe. Obviamente, né? Ele tem que trabalhar, ele tem que ser eficiente, ele tem que chegar no horário, né? Ele tem de cumprir aquelas ordens, por exemplo, estabelecidas no Código de Conduta, no Código de Ética da empresa, ou então no detalhamento do seu trabalho, como que eles se chamam, a descrição do trabalho dele, ele tem de cumprir aquilo que está ali, né? E cumprir da melhor forma possível. Isto é, o empregador está também resguardado, né? Mas com toda certeza. E o próprio empregador é do interesse, é isso que eu queria dizer, é do interesse do próprio empregador que não aconteça o assédio moral na sua empresa. Porque, como você disse no início, o assédio moral leva o empregado ao adoecimento, à depressão, a dores de cabeça, à falta no trabalho ou até ao absenteísmo. O que é isso? Ele vai para o trabalho, mas ele não consegue produzir. A improdutividade. Não é? É a improdutividade. Então, para o empregador, isso não é interesse de forma nenhuma, né? E ele tem procurado, nós não estamos aqui colocando as empresas de forma alguma como vilã nisso, né? A elas não interessa. Ministra, deixa eu só retornar aqui, eu acho que eu me expressei muito mal no começo. Quando eu tratei a questão, eu falei assédio moral na questão do assédio sexual. Mas elas estão muito próximas, não é? Estão ligadas, porque elas podem acontecer no ambiente de trabalho. Isso. E essa questão, o assédio sexual, deixa eu até mudar um pouco do assunto por causa do nosso tempo. Isso. Ela é muito recorrente ainda hoje? Olha, acontece. Acontece, mas não acontece assim com tão a miúde quanto o assédio moral. Tá, e eu pergunto de forma isso, nenhuma. E eu pergunto isso tendo conhecimento hoje do grave desequilíbrio erótico que nós temos na sociedade. Isso, exatamente. As pessoas hoje, exatamente por essa permissividade que existe, então as pessoas, às vezes, você nota, se acham no direito, né, de fazer piadinhas, ou, como se diz aí popularmente, de cantar de uma forma abusiva e repulsiva a outras pessoas que não querem nada. É muito diferente de uma pessoa que se interessa por outra e a outra por ela. Até aí nós não podemos falar em assédio sexual, obviamente, se há o consentimento, sem problema nenhum, né? Embora essas relações amorosas no trabalho às vezes não sejam muito interessantes, né? Do ponto de vista da continuidade da relação de emprego, porque pode levar a um aborrecimento maior caso o relacionamento não dê certo. Mas esse assédio sexual, a ocorrência não é assim tão representativa. Ocorre, é bastante difícil a prova, como você disse, as atitudes são sutis, mas eu lhe digo que por várias vezes aqui no Tribunal Superior do Trabalho temos condenado ou mantido condenações por assédio sexual, porque a vítima consegue normalmente conseguiu provar. Bom, deixa eu mudar de assunto rapidamente, o nosso tempo está correndo. Melhor coisa, então, uma pessoa que está se sentindo prejudicada por causa desse tipo de assédio, como agir de imediato? A primeira coisa, eu diria, né, caso ela se sinta assim, é procurar o colega que está com essas atitudes abusivas e conversar com ele francamente para saber o que está acontecendo, né? Tentar resolver com esse diálogo, né? Nós não podemos esquecer nunca que o diálogo, que a conversa é a primeira forma de comunicação do ser humano, né? Então, num ambiente de trabalho, não há problema que se procure. Se persistir isso, então ela deve fazer aquilo que eu lhe disse, procurar o departamento de pessoal e registrar formalmente uma queixa dizendo, né, os dias, se ela se sentir mesmo, seria interessante, de repente, ela anotar
as atitudes, a hora que aconteceu, se alguém presenciou, se não presenciou. Hoje, nós, como meio de prova, nós temos visto muitos e-mails que são passados do chefe para os subordinados. Se não cumprir essa meta, vai ser despedido, essa coisa toda. Colocam isso nos e-mails, né? Então, isso também é uma outra forma, é um outro indício juntando todas as provas. Porque as duas partes utilizam o e-mail tanto para o empregador dizer, olha, estou precisando que você faça isso assim, 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 assim. Isso, até aí para ele tudo bem. Para ele provar que ele estava, de fato, exigindo que era... Até aí tudo bem. Mandar um e-mail e falar assim, olha, aqui o nosso prazo está vencendo, será que vai dar? Mas olha, veja, será que vai dar? Vamos conseguir cumprir? E não assim, o nosso prazo está vencendo. Se não cumprir, você pode ficar sabendo que eu vou recomendar a sua demissão, porque você é um pateta, é um burro. É diferente a forma de você se relacionar com a pessoa. É isso que caracteriza, é essa a situação vexatória, essa humilhante com a pessoa, sem conhecer de fato o potencial dela, é que leva ao assédio moral. Uma pergunta também rápida. Doenças ocupacionais justificam assédio moral? Como? Não entendi a pergunta. Se a pessoa... doenças em decorrência também do trabalho? Porque não, se a pessoa... Não. A suspensão do contrato de trabalho em razão de um atestado médico, porque a pessoa se encontra doente, jamais pode servir para que a pessoa seja taxada sempre de lesionada, de adoentada, essa coisa toda não pode. É isso que eu estou te dizendo, né? O empregador sabe que ele não pode discriminar uma pessoa no trabalho porque ela sofre de alguma doença. Agora, há muitos problemas no ambiente de trabalho com pessoas que, de fato, podem agir com má fé. Mas com certeza. Com recorrentes atestados, elas passam mais tempo com atestados do que trabalhando. Isso daí tem que ser apurado e visto, tem que ser feita denúncia, tem que fazer uma perícia na pessoa para saber se ela de fato sofre daquela doença, se o quadro dela, o INSS está aí para fazer a perícia também, tem os médicos da empresa, o médico do sindicato, né? O que não pode é deixar que atestados, e isso ocorre às vezes também, Ronaldo, é preciso que se diga, várias vezes nós temos apurado falsidade de atestados médicos, sim, que precisam ser punidos também. É uma causa de demissão por justa causa. Você falsificar um documento para se aproveitar, né, dessa situação. Bom, ministra, a gente já falou aqui de vários desses problemas. Existem experiências bonitas também de como prevenir isso? Sei que a gente já tocou em alguns deles. Alguns outros exemplos de como prevenir que isso aconteça na sua empresa, no seu ambiente de trabalho? Olha, além dessa ideia do código de ética e do código de conduta que muitas empresas estão tomando, né, de fazer com que os empregados... Primeiro lugar, não adianta você ter um código de conduta que os empregados não conheçam esse código de conduta, né? Então, sempre aquele início do contrato de trabalho em que se apresenta a empresa ou o local de trabalho para o empregado, é interessante que ele também tome conhecimento do código de conduta, que hajam seminários, né? E muitas empresas têm feito... círculos, por exemplo, para conhecimento entre os colegas de trabalho. Só uma perguntinha, interrompendo a senhora. Existem códigos de conduta abusivos também? E que não devem ser aceitos? Olha, eu não tenho conhecimento. Né? A empresa tem direito de ter o seu código de conduta? A maioria das empresas hoje estão optando por essa hipótese de ter um código de conduta, exatamente. Aliás, assim, se todo mundo soubesse direitinho como agir, não precisaria desse código de conduta, né? Mas exatamente para prevenir esse tipo de situação, que às vezes uma grande empresa não tem como, né, também, o código de conduta é muito interessante, né? Código de ética, código de conduta, vamos lá chamar os dois, colocar os dois no mesmo patamar, né? Mas é preciso que esse código seja debulhado, conhecido, né? A empresa precisa repassar o código com todos os empregados, né? E afora isso, tem outras iniciativas que também devem ser premiadas, né? Que dependem muito da criatividade do empregador, como eu estou te dizendo, tem esses círculos em que se para um momento durante o horário de trabalho
para que as pessoas possam ou conversar sobre um determinado assunto, ou se dar a conhecer, ou trocar ideias sobre aquilo que as aflige, essa coisa toda, né? Há finais de semana que podem ser utilizados para isso, né? Algum engajamento em comum que o grupo do trabalho faz, né? Por exemplo, ajudar uma determinada instituição em que eles juntos se propõem a fazer isso. Tudo isso vai melhorando o ambiente de trabalho e vai fazendo com que essas atitudes não tenham lugar ali, né? Essas atitudes que provocam essa vontade de prejudicar o outro não tenham lugar num ambiente que é sadio, em que você sabe que você está sendo cuidado, né? Que a sua voz é ouvida, né? São essas atitudes que eu acho que sempre levam a um ambiente sadio de trabalho. Eu quero agradecê-lo. Quando vai ficando bom, aí termina tudo. Foi um prazer grande recebê-la aqui, ministra. Muito obrigado pela rica contribuição. Peço a senhora que deixe agora a mensagem que quiser aos nossos telespectadores. Eu agradeço muito a oportunidade, Ronaldo, que a TV Canção Nova me deu enfim, a Justiça do Trabalho, de tratar de um assunto tão importante. É preciso que as pessoas conheçam mesmo quais são os seus direitos e o que acontece no âmbito das relações de trabalho, para que a gente possa aprimorar essas relações de trabalho, porque o desejo de todos é que todos se sintam felizes e realizados no seu trabalho como pessoa, como profissional. Então, a mensagem que se possa deixar é isso: lute por aquilo que você acredita. Muito obrigado. E a você de casa que nos acompanhou até agora, também muito obrigado. Você acompanha na nossa página na internet, alendanoticia.net, todos os detalhes sobre os nossos programas, sobre este também. Até a próxima semana, tenha uma boa noite, um bom sono e fique com Deus.